Empresas que fornecem para a indústria, presta atenção, porque a grande maioria de empresas que fornecem para a indústria, elas não quebram quando estão mal, elas quebram quando estão crescendo, quando os contratos aumentam, quando o faturamento sobe, quando parece que tudo, tudo está dando certo. E mesmo assim, o dinheiro não aparece no caixa. Se você vive isso, fica aqui comigo, porque o problema não é falta de cliente, também não é falta de esforço. É o modelo que você está usando para crescer. Eu vou direto ao ponto aqui com você, tá bom? Eu sei que você fecha mais contratos, a operação aumenta, a equipe fica mais pressionada, aí começam os atrasos, o retrabalho, erro de projeto, cliente cobrando, custo que só aparece depois. E no final, o faturamento sobe, mas a margem de lucro ela sobe, ela evapora. Você trabalha mais, ganha menos e começa a sentir uma coisa difícil de explicar. A sensação de que crescer desse jeito, tá ficando perigoso. Isso tem nome: colapso de crescimento. E presta atenção, porque isso quebra mais empresa do que falta de venda. Se você fornece, por exemplo, para a indústria, você já viu isso. Contrato grande que parecia ótimo, né? Parecia ótimo, um ótimo contrato, mas virou um problema. Cliente importante que consome toda a sua operação, equipe que não acompanha o crescimento, caixa apertando mesmo com mais faturamento. E o mais frustrante é que você sabe muito, você resolve problema complexo, toma decisão técnica crítica, evita erro que custa caro, mas esse conhecimento, essa habilidade, né, esse know-how técnico, ele não vira dinheiro proporcional no caixa e no bolso. Ele fica preso, ele fica preso na operação, só para fazer a entrega. Importante, mas só ali tem muito dinheiro disponível. E aqui está o erro estrutural. Empresas técnicas, né, que fornecem para a indústria, elas são treinadas para monetizar execução, ou seja, né, elas trabalham dentro de um modelo baseado em execução. Projeto, hora, entrega. Só que isso cria uma armadilha. Quanto mais você cresce, mais dependente você fica da operação. Mais gente, mais custo, mais complexidade, mais risco. E chega a um ponto onde crescer deixa de ser vantagem e vira uma ameaça para o negócio, para a sua vida. Ó, tudo que eu tô falando para você, eu não aprendi isso em teoria. Eu vivi isso em campo. Teve um momento onde, mesmo crescendo, vendendo, realizando vendas, tendo um cliente, aumentando o número de clientes, meu negócio, ele começou a travar. Pressão de caixa, operação no limite, decisões cada vez mais críticas, fornecedores para pagar, medo de saber se eu vou conseguir pagar meus funcionários ou não, pagar meus fornecedores ou não. Eu estava trabalhando mais do que nunca. E o dinheiro não acompanhava. Eu quase quebrei. E foi nesse caminho, foi bem ali, naquela situação que eu estava vivendo, que veio a virada.
Antes de aprender a crescer, eu precisei aprender a não quebrar. Eu parei só de olhar para as vendas ou para o faturamento e comecei a olhar a caixa, margem, modelo. Eu reconstruí tudo isso com base nesses três pilares: caixa, margem e modelo. No meio dessa jornada eu passei por dois AVCs. E aqui estou eu. O resultado foi simples. O negócio, o negócio estava prestes a quebrar, voltou a crescer, mas dessa vez com controle. E foi assim que nasceu o que hoje eu chamo de crescimento sem colapso, baseado em um princípio simples, né? O princípio simples, o princípio, Cauê, o princípio de, olha, o meu conhecimento técnico, o meu know-how técnico não é só para executar, é para gerar dinheiro fora da operação. Na prática, Na prática, você continua executando o que faz, mas começa a criar uma segunda camada no negócio. Que camada? Os ativos. Estou falando de método, diagnóstico, protocolo, sistemas, coisas que você já faz, mas nunca estruturou para monetizar. E é aí que muda tudo o jogo. Porque agora você não depende só de projeto. Você cria novas fontes de receita, novas fontes de lucro, novas formas de trazer dinheiro para o negócio. E essa segunda camada, você ganha escala sem aumentar os custos, sem aumentar a operação. Você não precisa de mais clientes. Você precisa extrair mais valor do que você já sabe e do que você já entrega. Tudo que você resolve hoje, erro de projeto, decisão técnica, ajuste de projeto, otimização, já tem valor de mercado. Outras empresas estão tentando resolver isso. Só que você já resolveu. A diferença é que você ainda não transformou isso em dinheiro. Se tudo que eu falei para você fez sentido, saiba que eu organizei esse modelo de forma prática no livro. E eu escrevi um livro, né? O Código da Engenharia Lucrativa. Um livro onde eu mostro como transformar conhecimento técnico, né? O know-how técnico, em receita, em ativos, ativos de monetização, em lucro previsível, sem depender exclusivamente da execução. Então, se você, por exemplo, fornece para a indústria que sente que crescer está virando pressão no seu negócio, esse é o próximo passo lógico para você. Você não precisa vender mais. Você precisa parar de depender da execução para ganhar dinheiro. Ó, o link aqui embaixo.